ser humano mais famoso de toda a história foi um revolucionário judeu do primeiro século. O nome dele era Jesus. Os cristãos acreditam que Jesus foi crucificado, morto e que ao terceiro dia ressuscitou e subiu ao céu. Mas durante 2000 anos, sempre houve quem desafiasse a verdade dessa história bíblica. Alguns morreram por expressar essas dúvidas. De Jerusalém às aldeias do sul da França, da vastidão da distante Caxemira às exóticas Filipinas, nós vamos tentar solucionar esse mistério de 2000 anos de idade. Faremos uma jornada levados pela pergunta: Jesus realmente morreu na cruz? O corpo de Cristo. A saga do cristianismo registra não apenas o mais famoso nome, mas também o acontecimento mais notável da história: a crucificação. Para alguns, ou talvez muitos fiéis verdadeiros, o fato de que Jesus foi crucificado, morreu, ressuscitou e subiu ao céu pode ser uma verdade literal. Mas ao longo da história, sempre existiram os que fizeram perguntas embaraçosas, às vezes mesmo sendo cristãos. Será que um homem morreria depois de apenas 6 horas da cruz? Estaria ele narcotizado? O que realmente aconteceu no sepulcro? E se Jesus não subiu ao céu, para onde ele foi? Para muitos cristãos, essas perguntas podem minar os próprios alicerces da cristandade, além de serem extremamente controversas. O ponto mais crítico da história, aquele em que todos os cristãos devem acreditar, é a ideia de que Jesus se ergueu dentre os mortos. A ressurreição. A ressurreição é, na verdade, a história básica no coração da cristandade, sem a qual não haveria um movimento. É possível ter cristianismo sem o parto da Virgem, mas ninguém deixa de contar uma história de ressurreição. Apesar dos melhores esforços da Igreja, a ressurreição de Jesus e sua posterior ascensão ao céu foram por 2000 anos um solo fértil para a heresia. Algumas pessoas sugerem que Jesus foi resgatado na cruz e escapou, indo levar uma existência secreta no sul da França. Outras foram convencidas de que Jesus sobreviveu e viajou para os reinos montanhosos da Caxemira, onde viveu até os 80 anos de idade. Com a ajuda de importantes historiadores e teólogos, iremos examinar essas teorias geradoras de tanta polêmica. Para entender o que aconteceu com Jesus depois da crucificação, é preciso primeiro examinar fatos da vida dele. Mas o que é um fato histórico? Qual é a prova? Quase tudo o que atualmente achamos que sabemos a respeito de Jesus vem dos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas Mateus e João foram os únicos evangelistas que integravam o grupo dos 12 discípulos, ou seja, os únicos que poderiam estar presentes aos eventos que descreveram. Aparentemente, os 4 evangelhos foram escritos entre 40 e 100 anos após a crucificação, o que, segundo a história romana, aconteceu por volta do ano 30 depois de Cristo. Mas apesar de nós conhecermos os evangelhos por esses 4 nomes, estudiosos modernos da Bíblia não têm certeza de quem realmente os escreveu. De início, todos esses evangelhos circularam anonimamente. Não havia nomes ligados a eles até cerca do ano 200. E o teólogo cristão que surgiu com a ideia de um Novo Testamento foi logo condenado como herege. Independentemente de quem tenha escrito os 4 evangelhos, a descrição da morte de Jesus está em todos eles. Todos os anos, na Páscoa, os cristãos das Filipinas reencenam a crucificação de Jesus. Os crucificados são voluntários. Agem dessa forma porque acreditam que isso irá ajudá-los a purgar seus pecados. Para os espectadores, é uma lembrança sangrenta do que aconteceu a Jesus 2000 anos atrás.
Crucificação era a pena mais cruel e atroz que os romanos podiam impor. E era aplicada somente nos casos de traição e em escravos. Um nobre traidor normalmente era estrangulado. Mais simples, mais fácil e muito menos doloroso. Depois da condenação, o travessão da cruz era atado aos ombros do criminoso e ele desfilava pelas ruas com os braços esticados. No local da execução, então, os cravos eram pregados nas mãos e nos pés. Mas um homem pregado a uma cruz não morre dos ferimentos. Surpreendentemente, morre por sufocação. Quando se está suspenso pelos braços, o tórax fica comprimido. Se o peso do corpo não estiver apoiado nas pernas, fica difícil respirar. Com o tempo, a tensão e a dor tornam isso impossível. Nas Filipinas, os voluntários são baixados da cruz depois de 1 hora. A morte por crucificação demora muito mais tempo, geralmente vários dias. A única maneira de acelerar a morte na cruz era quebrar as pernas, impossibilitando imediatamente que elas suportassem o peso do corpo do condenado e, consequentemente, que ele respirasse. Mas num ponto todos os evangelhos concordam: que Jesus morreu depois de apenas 3 a 6 horas. A crucificação começou na 3ª hora. Era a 3ª hora, e eles o crucificaram. Há quem afirme que o evangelho de Lucas registra a crucificação mais rápida. Era quase a hora 6ª, e Jesus, dando um grande brado, encomendou o seu espírito. Para Mateus e Marcos, Jesus sobreviveu um pouco mais. E perto da 9ª hora, Jesus bradou. Os discípulos queriam descer o corpo de Jesus da cruz imediatamente, mas o governador romano Pôncio Pilatos não estava convencido de que ele morrera. E Pilatos se admirava de que Jesus morresse tão depressa. Pilatos foi tranquilizado pelo centurião, mas era o mesmo centurião que antes dissera: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. O corpo de Jesus foi então depositado numa tumba doada por um homem rico, José de Arimateia. Este José e um homem chamado Nicodemos vieram cuidar do corpo. Eles vieram de noite buscar a Jesus, trazendo uma mistura de mirra e aloes de quase 100 libras de peso. De um ponto de vista mais histórico do que sacro, essas descrições podem provocar perguntas. Por que Jesus morreu tão rapidamente? Por que José e Nicodemos levaram tantas ervas para a tumba? Diante disso, talvez não cause surpresa o fato de algumas pessoas terem tido a ousadia de perguntar se Pilatos estaria certo nas suas dúvidas quanto a Jesus ter efetivamente morrido na cruz. O fato de Jesus não haver morrido na cruz é uma ideia explosiva, particularmente para os cristãos. Em nossa jornada para conhecer a verdade sobre a vida e morte de Jesus, precisamos depositar toda a atenção nas descrições bíblicas da ressurreição. Foi aqui, em Jerusalém, que Jesus foi crucificado e, segundo as Escrituras, retornou à vida. Mas em Jerusalém, qualquer um é forçado a lembrar que não vivemos num planeta cristão. Centenas de milhões de judeus e muçulmanos podem aceitar que Jesus viveu e morreu na Palestina do 1º século, mas somente os cristãos acreditam que ele ressuscitou. Esta é a Igreja do Santo Sepulcro, em Jerusalém, construída sobre o lugar onde supostamente estaria a tumba para onde Jesus foi levado após a crucificação. Este, segundo os cristãos devotos, é o lugar exato da ressurreição. E se existe uma pedra fundamental da fé cristã, ela é a ressurreição. A ressurreição de Jesus no que concerne a todas as igrejas cristãs é absolutamente fundamental para a fé, e não tenho dúvida de que isso jamais irá mudar.
A ressurreição pode ser fundamental para a fé, mas em nossa análise sobre o que realmente aconteceu, é difícil encontrar uma prova histórica que tenha consistência. Os 4 evangelhos contam histórias diferentes. Ler as narrativas da ressurreição é como ler 4 reportagens sobre o mesmo jogo de futebol em 4 jornais diferentes. E alguma discordância sobre se o lance foi faltoso ou não significa que o jogo não aconteceu e que não houve um vencedor. Se um deles diz que havia 2 anjos e outro diz que eram anjos, se um diz que Maria Madalena estava sozinha lá e alguém diz que ela estava com 1 ou 2 outras mulheres, são variações que a gente espera encontrar, tal qual reportagens diferentes sobre o jogo de futebol, e não constituem motivo de preocupação a ponto de dizermos que nada aconteceu. Seria chegar a uma conclusão falsa. Mas nas primeiras versões do primeiro evangelista Marcos, não há qualquer indício de ressurreição. O evangelho simplesmente termina com a descoberta de uma tumba vazia. Os últimos versículos de Marcos, que efetivamente contêm histórias da ressurreição, foram acrescentados 200 anos mais tarde. Nenhuma história do Evangelho é CNN em Jerusalém no ano 30. Os evangelhos foram escritos na forma de biografias históricas, daí muitas pessoas presumirem que sejam exatamente isso. Mas na verdade não são. Foram escritos para demonstrar às pessoas a importância e o significado de Jesus e de seus ensinamentos. É para isso que servem e se saem muito bem. Mas não existe um interesse essencial no que realmente aconteceu. Mateus e Lucas referem-se à ressurreição, mas não concordam quanto aos detalhes. Em Mateus, Jesus encontra as mulheres perto da tumba e depois os seus discípulos apenas uma vez sobre uma montanha na Galileia. Em Lucas, Jesus encontra 2 discípulos cujos nomes não são citados e que não o reconhecem. Em seguida, encontra os 11 discípulos restantes antes de deixá-los em uma aldeia do lado de fora de Jerusalém. O último evangelho, o de João, tem várias histórias diferentes da ressurreição. Para muitos estudiosos modernos, essas variações sugerem que as histórias não foram escritas para narrar um acontecimento miraculoso, mas sim com um objetivo inteiramente diferente e político. De vez que foram as supostas testemunhas da ressurreição que se tornaram os chefes das primeiras igrejas. Até hoje, o Papa alega que sua autoridade advém de uma linha de ordenações direta e contínua iniciada em Pedro, o primeiro discípulo que teria visto Cristo ressuscitado. Alguns estudiosos chegam a sugerir que a história da ressurreição foi criada para se tornar uma extraordinária ferramenta psicológica com o objetivo de atrair novos convertidos. Se não fosse a ressurreição de Jesus, a sua ascensão dentre os mortos, nós não poderíamos estar celebrando o Natal. É mais ou menos como entrar para o exército. A primeira coisa que queremos é assumir o comando do seu corpo. Então, simbolicamente, eu digo que vamos raspar a sua cabeça. E assim que você se submete a isso, nós o assumimos. Assumimos o seu corpo. E é o que queríamos. Em certo sentido, às vezes as igrejas, algumas igrejas pelo menos, fazem o mesmo. Nós vamos lhe dizer uma coisa inacreditável, e você vai ter que acreditar. Se acreditar, então vai acreditar que eles sozinhos controlam o céu, que sem eles você não pode entrar no céu. E eles pegaram você. O problema para a igreja no século XXI, uma era tecnológica e profana, é que se algumas pessoas já acham difícil acreditar na verdade literal dos milagres, o que dirá no milagre da ressurreição? Desde o século XVIII, vivemos num clima no qual as pessoas distinguem a fé da crença. Por isso, o efeito da ciência sobre a religião tem sido o de rechaçar a religião para provar aquilo em que acreditamos. Mas, semana após semana, as congregações se reúnem nas igrejas cristãs e recitam juntas um antigo credo, palavra latina que significa eu creio. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Por amor a nós, foi crucificado por Pôncio Pilatos. No ponto culminante do credo, todos os cristãos afirmam crer na ressurreição. No terceiro dia, ressuscitou, de acordo com as Escrituras. Subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos.
Mas apesar do que possa ser dito na igreja, muitos teólogos cristãos não mais consideram a ressurreição um fato histórico. E isso não tem sido apenas um problema do século XXI. Há 1000 anos, alguns cristãos devotos do sul da França também tinham uma visão não ortodoxa, herege. Nos séculos XI e XII, os cátaros, um grupo profundamente religioso, acreditavam que todas as coisas materiais eram obra do demônio. Viam Jesus como um anjo que, com certeza, não poderia ter sido fisicamente crucificado e, sem dúvida, não poderia ter ressuscitado como um corpo físico. Na verdade, foi como resposta à heresia dos cátaros que a Igreja criou a Inquisição. Em 1244, os últimos 200 cátaros foram arrebanhados e sacrificados em fogueiras como hereges. A Igreja sempre reagiu firmemente contra quem duvidasse da verdade da ressurreição, porque essa dúvida insinua que as descrições evangélicas extremamente literais e físicas da morte e ressurreição de Jesus são falácias. Mas existe uma história também originada na França e mais ou menos na mesma época dos cátaros, que sugere que outro grupo cristão teria feito uma descoberta capaz de revelar que a ressurreição não fora verdade. No século XIII, toda esta área era um reduto dos Cavaleiros do Templo, uma rígida ordem religiosa e militar de monges guerreiros. O historiador local Thierry Lecon passou os últimos 12 anos desvendando a história dos Cavaleiros do Templo nesta região. Os Templários vieram para esta região. Existem vestígios deles por toda a área. Ali no fundo, perto do castelo de Blanchefort, há ruínas de um antigo posto de comando templário. Os templários adotavam a pobreza, a castidade e protegiam os peregrinos a caminho da Terra Santa. Mas seu objetivo principal era manter Jerusalém e os locais sagrados livres das forças islâmicas. Durante os anos em que permaneceram na Terra Santa, os templários construíram seus próprios castelos. Contudo, enterravam seus mortos em túmulos que cavavam perto do genuíno Templo de Salomão. E certamente, durante esse período, acredita-se que eles teriam descoberto grandes tesouros. Finalmente, os templários foram forçados a sair da Terra Santa em 1186 e voltaram para a França. É certo que os templários permaneceram poderosos, ricos e cercados de mistério. Por isso, não causa surpresa que houvesse especulações a respeito deles, inclusive com o surgimento da lenda de que os templários teriam descoberto os ossos de Jesus e os trazido de volta à França. A relíquia teria sido enterrada em algum lugar perto daqui. A lenda de que 1000 anos atrás os templários teriam encontrado uma urna contendo os ossos de Jesus levou estudiosos modernos até uma pequena igreja na aldeia de René-le-Château. O escritor Richard Andrews está convencido da existência de pistas que podem revelar exatamente o que os templários encontraram durante as escavações que realizaram em Jerusalém. Pode-se perguntar, os templários encontraram despojos, uma urna com ossos que eles acharam que podiam ser de Jesus. Se achassem, teria sido um choque para o sistema, porque os templários eram bons cristãos. Isso iria desafiar toda a doutrina da ressurreição, porque ali estariam restos mortais. Então fazemos a segunda pergunta. Por que os templários se arriscariam a ser acusados de heresia, trazendo para esta área os ossos que julgavam ser de Jesus? A resposta é simples. Se tivessem encontrado o que acreditavam ser os ossos de Cristo, eles precisariam de um local seguro. Pode-se esconder uma igreja nessas montanhas, quanto mais uma pequena caixa com ossos. Você pode se perder nessas montanhas hoje. Imagine como seria há um milênio.
No século XIX, um padre daqui chamado Bérenguer Saunier asseverou ter encontrado documentos antigos e, fossem quais fossem, o religioso certamente ficou muito rico depois. Richard Andrews encontrou pistas nesses pergaminhos utilizando geometria e transferindo símbolos de antigas pinturas para mapas igualmente antigos. Tudo isso na esperança de descobrir algum tesouro dos Templários. As pistas que encontramos apontam para um mapa na forma de um hexagrama, também conhecido como selo de Salomão. Mas é a estrela de Davi. Este mapa aponta um local específico. Nós sabemos que o padre Bérenguer Saunier se tornou fabulosamente rico, mas com certeza não foi por encontrar o que ele procurava. Podemos deduzir que talvez Saunier tenha recebido dinheiro de patrocinadores para procurar um local nesta área que pudesse ter recebido os ossos de Cristo. Seja o que for, de uma coisa temos certeza. O segredo para o qual Saunier estava dando pistas era herege. Saunier morreu em 1917, levando para a cova o seu segredo. Mas isso não impediu que entusiastas como Thierry Lecon continuassem a pesquisar, baseados no trabalho de Richard Andrews, tentando solucionar o mistério. Utilizando mapas do local para os quais foram transferidas as linhas geométricas do original de Saunier, Thierry encontrou novas provas da presença dos Templários aqui e acredita estar cada vez mais perto do local onde os Templários podem ter enterrado os ossos de Jesus. Ali temos o cume do Monte Cardu. E ali 2 cedros com cerca de 10 metros de distância um do outro. Eles formam um alinhamento transversal ao vale de René-les-Bains, chegando ao platô d'Herbouillère, onde há uma pedra com uma cruz. Eu alinhei a bússola. Demorei muito tempo e cometi muitos erros. Mas me convenci de que iria encontrar alguma coisa, um cedro ou outra cruz. E foi quando encontrei uma cruz. Aqui está a famosa cruz. Passei muito tempo bem perto dela, mas sem achar o lugar. Demorei 12 anos para encontrar esta cruz. Mesmo se os Templários tivessem trazido da Terra Santa para cá os ossos de Jesus dentro de uma urna, parece pouco provável que Thierry Lecon ou Richard Andrews viessem a encontrá-los nessas montanhas. Contudo, houve aqueles que retornaram às histórias originais dos evangelhos sobre a morte e ressurreição de Jesus e chegaram a conclusões mais críveis, mas não menos assustadoras, sobre o que exatamente aconteceu há 2000 anos. Você lê a história da tumba vazia e que na sexta-feira alguém foi morto e que no sábado saiu da tumba. Você pergunta o que pode ter acontecido. Ou Deus o ressuscitou, que é a afirmação cristã tradicional, ou o corpo foi levado por alguém. Roubaram o corpo. Mas existe outra possibilidade. Os evangelhos descrevem como, depois da ressurreição, Jesus comeu, bebeu e Tomé pôde tocar em seus ferimentos. Daí talvez não surpreenda que pessoas que procuraram explicações naturais para os milagres tenham sugerido que Jesus estava vivo, porque ele não morreu na cruz. Há muitas versões. Uma surgida há alguns anos no livro A Trama da Páscoa sugere que ele foi sedado na cruz e que foi retirado logo, podendo, portanto, ter sobrevivido. É uma possibilidade. Os discípulos realmente deram a Jesus algum tipo de substância numa esponja. Ensoparam no vinagre uma esponja e, atando-a a um isopor, lhe achegaram-a. E Jesus morreu imediatamente após beber essa substância. Quando Jesus recebeu o vinagre, disse: "Está acabado." Mas, por estranho que pareça, não é preciso sugerir que Jesus tenha sido sedado ou drogado pelo que quer que estivesse na esponja para acreditar que ele pode ter sobrevivido. Há registros de pessoas que sobreviveram à crucificação.
O historiador judeu Josephus escreveu que um de seus amigos sobreviveu à crucificação na Palestina no século I. Ele está viajando para uma aldeia chamada Tacoa, a fim de procurar terra para um acampamento romano. E nota que 3 amigos seus estão presos a cruzes. Então ele pede permissão para baixá-los de lá. Tito, o general romano, concorda. Os 3 homens são descidos imediatamente e medicados. 2 morreram, mas o terceiro sobreviveu. Portanto, é possível que Jesus tenha sobrevivido? Certamente. Sua crucificação foi executada apressadamente, talvez até demais. Quando se olha a história de Jesus e de como ele foi executado pelos romanos, vê-se que ele fica na cruz durante 6 horas. A presunção é de que ele está morto. Os soldados romanos examinam o corpo. Existem 2 outros crucificados, segundo conta o Evangelho. E as pernas deles são quebradas para acelerar a morte, porque o dia do Sabat está próximo. Quando chegam a Jesus, eles dizem, ele já está morto. Seu corpo está inerte, ele não respira. Então, eles preparam o corpo e o colocam numa tumba que presumivelmente é vedada. Sob o ponto de vista prático, ele está morto. A pergunta, porém, é, ele está clinicamente morto? Claro que a questão da morte clínica surge porque as ervas que José de Arimateia levou para dentro da tumba com o corpo de Jesus eram aloes, plantas usadas para curar, não para embalsamar. Nós temos histórias, tanto do mundo moderno quanto do antigo, onde as pessoas aparentam estar mortas e, para todos os efeitos práticos, estão mortas. Isto é, se elas não respondem ao mundo exterior. Mas aí elas realmente revivem ou retornam. É o que chamamos de ressuscitação, mas, se respeitar o idioma, seria ressurreição. A ideia de que Jesus possa ter sobrevivido à crucificação em vez de ter ressuscitado parece provocação. Mas todos os evangelhos dizem claramente que os discípulos viram Jesus como se ele estivesse vivo. Se Jesus sobreviveu, isso necessariamente não significa que a história da ressurreição foi uma mistificação ou uma falsidade intencional. No final do século XIX, o escritor inglês Samuel Butler, em seu livro sobre a ressurreição, expôs a teoria de que se Jesus na cruz entrou num coma induzido e depois voltou a si na tumba, então ele e seus discípulos teriam efetivamente achado que essa recuperação foi uma ressurreição milagrosa. Isso ainda tem grande credibilidade se visto à luz, por exemplo, de desenvolvimentos mais modernos. Veja as experiências da quase-morte nos Estados Unidos. Cerca de 13 milhões de pessoas afirmam que tiveram experiências da quase-morte, viram esta luz branca e acreditam em algum tipo de milagre. No século I não havia essa percepção científica, nem esses hospitais para salvá-las. O que aquelas pessoas pensavam faz sentido. Isso não as torna fraudulentas ou impostoras. Faz delas pessoas genuínas que julgavam haver testemunhado um milagre. Quaisquer que fossem as circunstâncias, se Jesus estava vivo, então ele e seus discípulos estavam diante de um sério problema. Se Jesus foi colocado na tumba e de algum modo reviveu, ele próprio certamente pensaria que aquilo foi um ato da graça de Deus. Eu estive às portas da morte e fui trazido de volta. Mas há uma questão prática, um problema político, na verdade. Os romanos basicamente fazem uma coisa com os messias. Eles os crucificam. Se Jesus efetivamente sobreviveu à crucificação, quer seja através da ressurreição, como nos conta a Bíblia, ou de um modo mais controverso, por meio da ressuscitação, então ele mais uma vez é um homem condenado. Disse que a Bíblia resolveu esse problema com um milagre chamado ascensão. Jesus é levado materialmente para o céu. Mas o fato interessante é que a ascensão não aparece nas versões originais dos evangelhos. As referências à ascensão em Marcos estão entre os versículos que, como vimos, foram acrescentados 200 anos mais tarde. Há um trecho em Lucas que diz assim: "E era elevado ao céu." Mas, novamente, isso não aparece em todas as Bíblias. Na verdade, foi inserido apenas porque há uma referência à ascensão num livro mais recente da Bíblia, o Ato dos Apóstolos. Não há ascensão no Evangelho de Mateus, e o de João termina com estas palavras enigmáticas:
Muitas outras coisas há ainda que fez Jesus, as quais, se escrevessem uma por uma, creio que nem no mundo todo poderiam caber os livros que delas se houvessem de escrever. Então, o que foi que Jesus fez? Uma das histórias que emergem dessa questão depende da ideia de que o relacionamento de Jesus com Maria Madalena era muito especial. Pelo Evangelho de João, a primeira pessoa que viu Cristo ressuscitado, o primeiro cristão foi Maria Madalena. Então eu acho que a igreja tenta pôr de lado a ideia de que Jesus tinha relacionamento com mulheres. É ridículo. Faz parte desse problema o fato de sempre dizerem, os que não são fiéis, que com relação a Jesus seria a sua divindade. E os cristãos sempre acham mais difícil a condição humana de Jesus. Ele era um homem. Eu concordo com o conceito de que Jesus manteve um relacionamento longo e importante com Maria Madalena e que teria sido uma das coisas preponderantes em sua vida. Ele era humano. É claro que a ideia de Jesus poder ter tido um relacionamento muito especial com Maria Madalena pode parecer ofensiva para muitos cristãos. Contudo, alguns historiadores foram mais longe. Eles sugeriram que Jesus e Maria Madalena podem ter se casado e até ter tido filhos. Portanto, para quem está tentando descobrir para onde Jesus poderia ter ido em sua fuga dos romanos, talvez fosse bom começar descobrindo para onde Maria Madalena foi. Segundo uma tradição, alguns anos depois da crucificação, Maria Madalena veio para a região de Camargue, no sul da França. Aqui ela viveu e morreu, e a Basílica de Santa Maria Madalena é um santuário erguido em sua memória. Este foi o centro daquilo que se tornou conhecido como o culto da Madalena. O culto da Madalena foi muito poderoso na França até a Idade Média. Os fiéis queriam acreditar numa figura materna e a igreja estava ansiosa para que não tomassem Maria Madalena como tendo sido uma figura de mãe, por motivos óbvios, que seriam ela poder ter se tornado a esposa de Cristo, ter tido filhos dele e iniciado uma linhagem. Uma lenda local descreve como Maria Madalena veio para cá com seu irmão Lázaro, sua irmã Marta e alguns companheiros. Se o relacionamento entre Jesus e Maria Madalena era tão estreito quanto sugerem algumas fontes, talvez entre aqueles companheiros houvesse um viajando incógnito por medo de ser preso pelos romanos. O próprio Jesus. Jesus pode ter embarcado em Cesareia ou num dos portos menores da costa da Síria e partido para uma vida diferente. E pode muito bem ter chegado, como muitos acreditam, a esta parte da França e começado uma vida nova. Pode até ter trazido a família. Portanto, essas narrativas podem ter um fundamento histórico. Depois da morte de Maria Madalena, seus despojos foram colocados em sarcófagos e escondidos. Somente em 1279 eles foram descobertos e ergueu-se esta basílica para guardá-los. Encerrado numa cripta, no centro da igreja, está aquele que se acredita ser o crânio de Maria Madalena. A ideia de que Jesus foi para o sul da França pode parecer ilógica. Afinal, se alguma das histórias fosse verdadeira, é difícil acreditar que aqueles que originalmente escreveram os evangelhos teriam eliminado completamente toda e qualquer evidência referente ao fato. Se os fiéis soubessem que Jesus ainda vivia, é claro que teriam partilhado esse conhecimento e, com certeza, teriam esperado que, em alguma ocasião no futuro, ele pudesse voltar em segurança. A prova dessa esperança teria de estar em algum trecho do texto original. Os discípulos aguardavam a volta de Jesus. Eles esperavam o que se tornou conhecido como o segundo advento. E não iria ser necessariamente um retorno miraculoso. Definitivamente, Jesus foi embora. Qualquer que seja a visão da ressurreição, ressuscitamento ou milagre divino, no sentido tradicional da crença na ressurreição, ele vai embora e diz, eu vou embora. Os discípulos dizem, podemos ir, e ele diz, não, eu hei de retornar. Agora, o que é interessante é que se normalmente alguém diz que vai embora e vai voltar, a gente logo olha o relógio ou o calendário e pensa, tudo bem, ele disse que ia embora e que vai voltar. Entende-se isso naquele sentido habitual.
You take it in that everyday sense. O conceito do segundo advento celeste, de Jesus voltando no dia do juízo, só surgiu depois de ficar claro que Jesus não havia retornado naquele sentido habitual. Mas, se Jesus decidiu sair da Palestina, a França não parece ser um destino provável. Afinal de contas, era uma colônia romana. Há quem diga que se Jesus sobreviveu à crucificação, sua prioridade teria sido sair do alcance dos romanos. Acho que Jesus teria de sair daquele território. E surge a pergunta, para onde ele iria? E se olharmos o mapa, a Palestina está no limite oriental do Império Romano. Indo para o oeste, cai-se diretamente no coração do território romano, onde temos nossas 15 legiões posicionadas ao redor do mundo. Indo para o leste, cruza-se o território até Pártia, passando finalmente através da Pérsia, da Índia e do Afeganistão, nessa direção. Mas além de querer evitar ser preso novamente, por que Jesus viajaria para o Oriente? E como ele chegaria até lá? Se Jesus quis realmente viajar para o Oriente, afastando-se do Império Romano, a viagem a partir de Israel teria sido surpreendentemente fácil, por terra ou por mar, seguindo a rota da seda ou das especiarias. É um fato aceito, por exemplo, que o discípulo Tomé viajou para a Índia e ali fundou uma igreja cristã. A grande tradição da igreja indiana é de que ela foi fundada pelo apóstolo Tomé. Viajar para a Índia não seria problema. Era só descer até Gaza e se juntar a uma caravana de especiarias que estivesse voltando. E depois do Iêmen, pegar um barco para a Índia. Teria sido muito simples, um procedimento fácil, feito regularmente. E há uma outra razão para Jesus ter sido tentado a ir para o Oriente. Mas para se entender isso, temos de retornar ao ano do seu nascimento. Todos conhecemos a história contida no Evangelho de Mateus, dos 3 reis magos vindos do Oriente, que seguiram a estrela e pessoalmente levaram presentes para o menino Jesus. O que talvez não reconheçamos imediatamente é a semelhança entre essa história e a tradição de uma religião que é 500 anos mais velha do que o cristianismo, o budismo. Quando um grande homem santo do budismo, ou lama, morre, os magos consultam as estrelas e outros presságios e partem geralmente em longas viagens em busca do menino que seria a reencarnação do lama. Quando alcança uma certa idade, esse menino é tirado dos pais e educado na fé budista. Poderia ser essa a origem da história dos 3 reis magos? Poderia Jesus ter sido levado para a Índia quando criança e educado como um budista? O escritor russo Nicolau Notovitch, viajando pela Índia no século XIX, descobriu um manuscrito num mosteiro budista do Tibete. Em seu livro A Vida Desconhecida de Jesus Cristo, Notovitch traduz esse manuscrito que se refere a uma criança divina chamada Issa, nascida no século I, de uma família pobre em Israel. Issa veio para a Índia com 14 anos de idade. Aqui aprendeu as leis do budismo, antes de voltar a Israel com 29 anos de idade. Essa ideia certamente explicaria o fato de não haver qualquer registro da presença de Jesus na Palestina no período contido entre seus 14 e 29 anos de idade. É certo que os ensinamentos e milagres de Jesus possuem um estranho paralelismo com os ensinamentos e milagres do Buda. Amar os inimigos e a ideia de que os mansos herdarão a terra não tem qualquer tradição na religião judaica, mas são perfeitamente coerentes com o budismo. E sabe-se que Buda caminhou sobre a água e milagrosamente alimentou muitas centenas de discípulos seus com apenas algumas migalhas de comida.
Mas se Jesus viajou ou voltou para o Oriente, com certeza haveria lendas como as do sul da França para fundamentar tal ideia. E é claro que existem essas tradições. As pessoas aqui de Caxemira chamam sua própria tribo de Bene Israel e se dizem descendentes de tribos perdidas. Aqui correm histórias sobre Issa, um pregador do primeiro século, localmente conhecido como Yusafaf, que significa chefe dos que curam e que teria voltado a Caxemira quando estava com 30 anos. O sacerdócio de Yusafaf pode facilmente ser visto como a continuação do sacerdócio de Jesus. E num templo local denominado Templo de Salomão, havia uma inscrição dizendo que, por volta dos anos 50 depois de Cristo, Yusafaf afirmou ser Jesus, o profeta de Israel. Livros sobre a história de Caxemira contam que Yusafaf veio de outro país. Era profeta e mensageiro. Veio de Israel. Veio para difundir seus ensinamentos. Viveu e morreu aqui. Ele é Jesus. Ele é Issa. O significado de Yusafaf é aquele que cura. Outro significado é o pastor, aquele que ensina os outros. E nossos livros de história confirmam que Issa era conhecido como Yusafaf, aqui em Caxemira. Yusafaf continuou a ensinar e a pregar em Caxemira até morrer por volta do ano 80 depois de Cristo. Foi enterrado em Srinagar. E este, segundo dizem, é o túmulo de Yusafaf. O primeiro prédio construído em torno deste local foi erguido no ano 112 da nossa era. Na verdade, ele é hoje um mausoléu compartilhado. No século XV, o homem santo islâmico Sayyed Naziruddin também foi sepultado aqui. Embora as duas lápides sob o manto apontem na direção norte-sul, conforme a tradição islâmica, o corpo de Yusafaf foi enterrado numa cova aberta no sentido leste-oeste, segundo a tradição judaica. Perto do sarcófago estão gravadas duas pegadas. Dizem que as marcas ali são representações simbólicas das cicatrizes da crucificação. As pegadas foram gravadas como um sinal. As cicatrizes são claramente visíveis e foram recebidas quando ele foi pregado na cruz. Elas mostram que essa é a mesma pessoa que veio de Israel e que viveu e morreu aqui. Não se encontram pegadas como essas em nenhum outro local na Caxemira. Nós não temos essa tradição. Na posição em que estão, bem atrás dos calcanhares, as cicatrizes não coincidem uma com a outra, mas ficariam alinhadas se um único cravo tivesse atravessado os dois pés, com o esquerdo colocado sobre o direito. Muita gente acredita que este é o túmulo de Jesus. Se este é o túmulo de Jesus, então ele passou a maior parte da vida no reino montanhoso da Caxemira. Ele não morreu na cruz, não houve a ressurreição, ele não subiu ao céu e não está sentado à direita de Deus Pai. Para muitos cristãos, isso seria o fim do cristianismo tal como conhecemos. Mas para alguns, a história original ainda tem força poética.
Para mim, a ressurreição trata da morte. Duas coisas que acontecerão em nossas vidas é que vamos nascer e vamos morrer. São as duas coisas sobre as quais nada sabemos. Por isso temos esse grande vazio antes e esse grande vazio depois. Assim, qualquer crença, qualquer religião, qualquer igreja que se haja estabelecido terá sempre algum conceito, algum modo de lidar com a morte. Na ressurreição de Jesus, no final da história da Páscoa, está o simbolismo da nossa ressurreição em nossa própria nova vida. Isso é a grande força do cristianismo, e fugir desse simbolismo incrivelmente forte da ressurreição que nos abala por causa da realidade que acontecerá, e começar a discutir se os ossos de um túmulo coincidem ou sobre o que na verdade aconteceu, foge completamente ao objetivo do cristianismo. E sempre existirão aqueles para os quais nenhuma inconsistência ou anomalia dos evangelhos terá qualquer significância. Para eles, a história ainda tem o selo da verdade evangélica. Eu compreendo que as pessoas achem difícil acreditar porque sabemos que essas coisas não acontecem. Se você acha que viu alguém que estava morto tornar a viver, você vai dizer, toma 2 aspirinas e deita que isso passa. E o fato é que não passou. E o que temos nos evangelhos não são histórias de pessoas dizendo, bom, é claro que ele está aqui, está vivo novamente. Nós temos histórias de pessoas que dizem, mas o que é isso? Não seja tolo, isso não pode acontecer. Elas sabiam tanto quanto nós. E contudo, no âmago da questão, elas voltam e dizem, realmente aconteceu. Isso nos deixou perplexos, modificou nossa visão do mundo e desde então continua fazendo as pessoas modificarem a sua visão do mundo. Versão brasileira Sincrovídeo.